Oi, gente. Meu nome é Maria Eduarda Cavalcante Macedo, sou graduanda em odontologia pela Universidade Federal de Pernambuco e vim aqui hoje apresentar sobre o meu trabalho, cujo título se chama Fibroma Desmoplásico, relato de um caso na maxila. Os coautores do trabalho se chamam Augusto César Leal da Silva Leonel, Maria Gabriela Torpe de Oliveira e o professor Dr. Daniel Elias da Cruz Pérez. Introduzindo um pouquinho sobre o tema, o fibroma desmoplásico é uma neoplasia benigna intraóssea rara, localmente invasiva, composta por células fusiformes e abundante produção de colágeno. Normalmente ocorre em indivíduos com menos de 30 anos de idade, sem predileção por sexo, e os locais mais afetados são as regiões metafisárias do húmero e da tíbia, e na região maxilofacial, a mandíbula ela ocupa o quarto lugar em frequência de envolvimento ósseo. Trata-se de uma lesão que não apresenta características clínicas e radiográficas específicas, então a gente consegue ver no exame de imagem tanto regiões multiloculares como regiões uniloculares. E o objetivo desse trabalho é relatar um caso de fibroma desmoplásico em região posterior de maxila. Falando um pouquinho sobre o relato do caso clínico na parte da anamnese, a paciente ela é do sexo feminino, possuía 35 anos de idade e foi encaminhada para diagnóstico dessa lesão, que inicialmente era assintomática. Clinicamente, a gente observava um aumento de volume bem delimitado, indolor, localizado na maxila direita com 4 anos de evolução. Intraoralmente, a lesão apresentava-se como uma tumefação bem delimitada que se estendia do palato duro ao vestíbulo maxilar. E a hipótese de diagnóstico foi de fibroma ossificante, e para sua conclusão, a conclusão do diagnóstico, foi realizada uma biópsia incisional. A análise microscópica revelou uma lesão fibrosa rica em colágeno, composta por células fusiformes e estreladas sem atipias celulares. Então, com base nessas características, foi estabelecido o diagnóstico de fibroma desmoplásico. E por se tratar de uma lesão com alta taxa de recidiva, o tratamento de escolha foi a ressecção cirúrgica radical, a qual a paciente foi submetida. Radiograficamente, na tomografia computadorizada, a gente consegue ver algumas lesões hipodensas bem delimitadas, causando expansão e adelgaçamento das corticais óssea, vestibular e palatina, como dá para ver aqui. Nesse outro corte, revela a presença de focos hiperdensos dentro da lesão, o que confirma que essa lesão não tem características radiográficas específicas. Ela pode se comportar de várias maneiras. Quando a biópsia foi realizada, a peça foi enviada para análise histopatológica e, com isso, a gente vê nesse corte a presença de células fusiformes escassas, algumas de aspecto estrelado, imersas em tecido conjuntivo rico em colágeno, pela coloração de hematoxilina e eosina. Nesse outro corte, a gente vê um tecido pouco celularizado, com extensa deposição de colágeno e presença de focos de tecido mineralizado. Esse corte é importante porque ele foi corado com o tricrômico de Masson, que é uma coloração especial usada para caracterizar tecidos conjuntivos. E o colágeno ele fica azul, quando ele é corado por essa coloração. E aí, como a gente vê, existe uma abundante, uma deposição extensa de colágeno que fica totalmente corado com azul. Essa é a radiografia da paciente após 8 meses da ressecção cirúrgica. A cirurgia foi um sucesso, como dá para perceber. E a conclusão que a gente tem é que o fibroma desmoplásico é uma lesão benigna, rara, e a mandíbula é o osso mais acometido da região maxilofacial, sendo ainda mais raro o acometimento da maxila. Por isso que esse trabalho foi tão desafiador, tão importante, porque na maxila não é comum ver esse tipo de lesão. A ressecção cirúrgica da lesão se mostrou uma opção viável para o fibroma desmoplásico devido à sua alta tendência recidiva e nenhuma ocorrência foi observada após 8 meses da cirurgia. Então, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar hoje. Essas são as referências utilizadas tanto no resumo expandido quanto na confecção dos slides. E eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção.